Olá, o FGTV está no ar e no programa de hoje nós vamos falar sobre política, um tema que diz respeito ao nosso dia a dia, ao presente e também ao futuro do nosso país. Também vamos destacar os 11 anos da Lei Maria da Penha. Bom, o professor Luigi Chiaro, ele é responsável, professor da disciplina de Ciência Política, inclusive no curso de Direito aqui da Faculdade de Guarapuava. E então, professor, eu lhe pergunto, é possível o homem não viver a política? Realmente a pergunta é pertinente. O homem é um ser essencialmente político. Essa é uma das definições clássicas que quem dá é Aristóteles, quando em um dos seus escritos diz: o homem anthropon zoon politikon. E o homem é, por sua natureza, por sua essência política. De fato, a política o que é? É a capacidade do homem viver em sociedade, viver de forma organizada e, principalmente, viver de uma forma, diríamos, participativa. Portanto, claro, é impensável para um homem, para um ser humano, não ser e, portanto, não realizar a sua atitude política. Então, realmente, tem que ser político. Que definição a gente tem de política? É somente na época da eleição? É só feita por políticos, né? O senhor falou que o homem é um ser político. Como que a gente vive a política no nosso dia a dia? É um aspecto complexo. Quando nós pensamos em política, temos que pensar em diferentes níveis. O primeiro nível é a participação. O homem que vive na polis. Só para nos lembrar, a política nasce, costumo dizer para os discentes das disciplinas que envolvem política, a política nasce num parto trigêmeo, política, filosofia e Estado. Na Grécia, mais ou menos quando na alvorada da sociedade ocidental começa a se formatar a ideia de cultura ocidental. O que é este parto tríplice? Ao nascer a polis, que nós traduzimos política, mas também Estado, também cidadania, nasce uma estrutura na qual o homem, na visão clássica de Aristóteles, se autorreconhece não como um Deus, nem como um animal, mas como um ser entre os dois. Do animal tem a natureza, o instinto. Mais tarde virão os grandes pensadores, contratualista Hobbes, dirá que a natureza humana é maligna, é ruim, então é preciso manipulá-la para bem. Mas também não é um Deus, mas o Deus tem a capacidade da sabedoria. Portanto, ao nascer esta estrutura que chamamos cidade-estado, é preciso que o homem comece a dialogar com seus pares para encontrar uma dimensão organizacional. E aí vem ao alcance a filosofia. Só que a filosofia permite a palavra, o diálogo. A política, poderíamos dizer, é a estruturação da fala que se transforma em ação e o homem acaba se tornando um ser social. Por isso a ideia de político, ou a palavra mais comum hoje, cidadão, morador e participante da cidade. Portanto, o primeiro nível é a participação. Em segundo lugar, esta participação prevê a necessidade de uma organização um pouco mais piramidal. O homem se distancia do animal, não só pela fala, não só por características outras, mas principalmente pela capacidade de se organizar. Então, nós precisamos, naturalmente, de uma organização piramidal, que é regulada pelo direito, mas também é necessário que se interaja com a cúpula da pirâmide, que nós chamamos vulgarmente de governo. A seção melhor que dá é de Maquiavel, quando fala de uma sociedade política, que seria o governo, e de uma sociedade civil, que seria a sociedade do povo. E neste intercâmbio de uma participação é que nós, sociedade civil, oferecemos à sociedade política elementos, tanto que os assim chamados políticos saem da sociedade civil. E aí existe outro nível, o nível do
fazer política como governo, como ente gestor do Estado, que é o que mais aparece, através de ações, muitas vezes pouco compreendida pela sociedade civil e muitas vezes ações pouco lógicas por parte daquele que é o governo. Lembro que o diálogo entre as duas sociedades, os dois níveis de sociedade, se dá através das políticas públicas, organizada de tal maneira que a voz da sociedade chegue ao governo via partidos, via sindicatos, via agremiações, enfim, uma sociedade organizada. E aí temos finalmente a política do voto. Hoje nós temos uma confusão tremenda devido a uma ignorância de fundo. Nós não gostamos de política, exatamente porque confundimos a política com voto. O voto é o caminho, é um método para a gente poder emplacar, seria uma ponte entre essas duas sociedades. Só que o voto não tem sentido se nós depois não acompanhamos quem elegemos e menos ainda tem sentido quando nós deixamos de lado a reflexão prévia, quando se propõe um candidato ou candidatos. Então diria que o voto é a última expressão do ser e do fazer política. Por que a política é tomada nesse aspecto, nesse sentido de que é uma projeção de algo mais de disputa e não algo assim de, como a gente estava falando, de serviço, de algo social realmente pensado assim em benefício da maioria? O núcleo, o miolo, o cerne da política é o poder. É o poder, a capacidade de fazer tudo o que eu quero se tenho condições. A competitividade nasce exatamente porque hoje as últimas 2, 3 gerações têm uma incapacidade de dialogar. Lembro um dos maiores pensadores europeus, ainda hoje vivo, Habermas, que nos estimula a debater a intersubjetividade. Nós não sabemos dialogar, porque ao invés de ver no outro alguém com quem construir um discurso ou construir algo que possa ser em prol de um crescimento social ou de um grupo, nós acabamos vendo no outro um concorrente, um oponente, e precisamos destruí-lo. Não sou psicólogo, mas pelo que dizem os entendidos da psique humana, esta é uma manifestação de fraqueza. O homem que quer derrubar o outro e não gosta de dialogar é porque tem medo que o outro o derrube antes. Aquele famoso refrão, que a melhor defesa é o ataque. Então, a incapacidade de dialogar nos leva a esta competitividade que muitas vezes se torna violenta. Assistimos cenas, inclusive na Câmara dos Deputados, de violência física. É o fim da civilização. Grandes pensadores marcam uma frase que alguns atribuem erroneamente a Tancredo Neves, mas é bem mais antiga: deixem que briguem as ideias, mas jamais que briguem os homens. Bom, são muitas questões a respeito da política, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco tem mais FGTV. Rádio Difusora. Há mais de 50 anos prestando serviços para Guarapuava e região. Com fins culturais, recreativos e educativos, estamos todos os dias ao vivo na frequência M1250. Sempre com o compromisso de levar a notícia. Estamos chegando com mais um programa Combate pela sua Rádio Difusora. Entretenimento. Ainda mais um Paradão Difusora. Uma ótima tarde para você ligado comigo aqui com você agora até às 19 horas. DJ Severino pela sua M 1250. Esporte. Está começando aqui pela 1250 o nosso Esporte Total. E muito mais.
Fala, Jorge. Rádio Difusora M 1250, sua melhor companhia. Grisalto Escapamentos é uma das melhores empresas especializadas em escapamentos para todos os modelos de carros nacionais e importados, com 1 ano de garantia. Conta com peças originais e esportivas de vários modelos, além de toda a linha completa de catalisadores, com instalações gratuita. Na Faculdade Guarapuava é a paixão que nos move a oferecer uma formação de qualidade, que integra alunos e professores, tecnologia e prática, diminui a distância entre você e os seus sonhos e gera profissionais cidadãos. A paixão pelo ensino é a nossa marca e aqui ela se renova sempre para permanecer ajudando nossos alunos a transformarem suas vidas e a conquistarem suas paixões. Faculdade Guarapuava, seu estudo levado a sério. www.faculdadeguarapuava.edu.br. O FGTV está de volta e hoje nós estamos falando sobre política. O nosso convidado é o professor Luigi Chiaro, que é um professor aqui da disciplina de Ciência Política do curso de Direito da Faculdade Guarapuava, um professor que também é professor de Filosofia e que realmente pensa muito a respeito dessas questões do nosso dia a dia que envolvem a política. No bloco anterior nós falamos a respeito da parte econômica. Hoje em dia ela pesa muito, quer dizer, eu acho que sempre pesou, mas está muito claro isso, que a parte econômica, os resultados financeiros é que comandam as decisões na política, na questão assim, do que é melhor para uma nação? Desde que a sociedade se organizou, nos seus momentos pós-medievais, talvez um pouco antes também, acabou tendo um peso significativo na organização sociopolítica da sociedade. O motivo é simples, tudo depende da economia, tanto que nós costumamos detectar 3 tipos de poder. O poder econômico, que é o mais marcante, o poder político e, no último, o poder cultural. O poder econômico é o mais relevante exatamente porque tem capacidade de nortear as políticas tanto de uma pequena empresa bem como de uma nação, de um mundo. Só para lembrar, no momento que temos um aumento de riqueza em um país ou no mundo, a democracia começa a fluir um pouco melhor, mas também começa a ser provocada a ser chamada direita, que tende a aumentar o lucro em detrimento do bem-estar, digamos, da classe trabalhadora, e vice-versa. A política começa a se tornar pleito entre direita e esquerda, exatamente porque existem reivindicações sindicais. Então, realmente, a economia é o marcador do passo da política, desde o momento em que nos tornamos uma sociedade capitalista. Mas na questão do político, né, o que é um bom político? Né? Que quesitos a gente pode dizer que o político realmente deve, os principais que ele deve seguir para realmente cumprir a missão que ele tem? O tema de política já é um tema bastante espinhoso e, diria, dialógico. Um bom político, nós temos que fazer um distingo. Política antiga, Grécia, Roma, até mais ou menos a Idade Média, e política moderna.
pós-surgimento do Estado moderno, 1600, 1700. Outrora, a função do político ou da política era promover o bem comum. Quem diz isto é bobo. Hoje, a função da política é aumentar o poder que o sujeito tem. Então, o que faria um bom político? Faz mais ou menos uns 15, 20 anos que trabalho com isso. Por isso não entro na política. Lembrando um autor francês do século XIX, Max Nordau, que diz: quem sabe como se faz a sopa não come aquela sopa. Então, quem sabe como funciona a política jamais entrará na política. Mas uma fórmula, se é que poderíamos chamar de fórmula, é que se deixe de vivenciar a política, seja ela a nível de município, de estado, de federação, não importa, como algo de manifestação passional. Eu sou político porque eu gosto. As propagandas são patéticas. Permita-me, elege-me para eu poder te ajudar. Não é uma obra de caridade a política. Deixar de pensar a política em prol de uma família, isto é, o meu município é uma família, o meu estado é uma família, vou tratar todo mundo como se fosse uma família. E mudar para uma visão gerencial, empresarial. Isto é, o prefeito, o governador, o presidente, quem tem cargo são gestores, tanto que a palavra mesmo é gestor da coisa pública. Bom, como o professor Luigi falou, realmente o tema é muito vasto, são muitas questões para se falar a respeito. Nós agradecemos muito a sua participação no programa de hoje, tanto é que a gente abriu um espaço diferenciado para a gente falar sobre política. E a gente vai ter outras oportunidades também. Mas, como o senhor falou, é preciso pensar e é preciso falar sobre política se a gente quer melhorá-la. Realmente, para fazer política, o fazer é fruto de um pensar. E o pensar é um fruto de uma convicção política. Ninguém fala ou faz o que não sabe. Por que muita gente quer entrar na política? Exatamente pelo erro crasso, não grosso, crasso, que se imagina que quem entra na política vira rico. Pode até virar rico via corrupção ou via honestidade, não se sabe, mas não é este o objetivo da política. O objetivo da política é exatamente gestar, literalmente gestar, que tem a mesma raiz de gestação, a coisa pública. Isso é, ao colocar no útero de uma criatura um sêmen, gestando se torna um homem. Ao colocar o sêmen da política, não da esperança, mas do planejamento, da visão empresarial no útero de uma prefeitura, de um estado, de um país, nós estaremos gerando bem-estar, estaremos gerando participação, estaremos gerando uma nova geração de homens e mulheres que irão participar, não para se tornar futuramente políticos, mas para que sejam construtores de um futuro. Nós temos um compromisso, repassar a herança que recebemos. E se por um acaso recebemos uma herança não muito agradável, não muito rica dos nossos antepassados, lembramos que o país sempre foi flagelado pela corrupção, por uma política mal gestada ou mal gerenciada. Nós temos o compromisso de melhorar geneticamente, alterar este DNA, fazer com que as novas gerações, as próximas gerações, venham a encontrar um espaço público de debate, de crescimento, de oportunidade, que não é só achar um bom trabalho, não é só saber que o político não é corrupto, é construir. Nós temos um compromisso ético com a vida, com a história, deixar que as coisas que não foram cumpridas sejam cumpridas. As coisas que sonhamos iniciem a tornar-se projeto e que os projetos iniciam a serem construídos. E uma vez construídos, chegam a bom termo, mas não para que se tornem catedrais no deserto, os assim chamados elefantes brancos, mas que sejam em prol da sociedade, em prol da humanidade. Hoje nós
nos envergonhamos em uma sociedade que corta verba para pesquisa. E não me refiro a pesquisa nas áreas de humanas, na área de medicina. Faz uns 4 ou 5 meses, conversando com uma conhecida que trabalha no Instituto Butantan, tive a oportunidade de conhecê-la em Brasília, em um congresso, em 2008. Uma das coisas que lamentava o corte de verba para pesquisa. E Butantan é um dos centros, tem lá um centro de pesquisa em prol de antídoto contra veneno, enfim. Então, tudo isso afeta profundamente o crescimento de um país e ofende a dignidade humana. Temos que ser homens, mas viver a nossa vida plenamente. E a política, diria, é o substrato que permite este crescimento ou este retardo no crescimento. Então, realmente, faço votos que os que estão na política, os que anseiam entrar na política, sejam realmente pessoas que tenham uma visão empresarial e pessoas que sejam capazes de pensar política e pensá-la em prol de uma sociedade e não de um pequeno grupo, de um pequeno partido. Nós agradecemos a sua participação e o FGTV espera ter contribuído para você pensar a respeito desse assunto e também ajudar a contribuir com a mudança, a melhora da nossa política no nosso país, porque a gente está precisando, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais FGTV e a gente volta com Entendendo Direito. A Lei Maria da Penha completou 11 anos, mas você sabe o que diz essa lei? Entenda direito. A Lei Maria da Penha é uma lei que surgiu a partir de uma proposição da ONU. Na verdade, foi uma obrigatoriedade que o Brasil recebeu de instituir legislação em favor dos direitos das mulheres, em razão da própria Maria da Penha, que é uma farmacêutica cearense que sofreu inúmeros abusos do seu companheiro e ela não obteve judicialmente respostas significativas. Dentre tantas violências que ela sofreu, houve a tentativa de 2 feminicídios contra ela. Então, e ela resolveu socorrer-se internacionalmente. E é a partir de então que surgiu essa lei. A Lei Maria da Penha, ela visa prevenir a violência contra a mulher e assegurar meios de proteção da mulher que está em situação de violência. Esses meios eles vão das esferas tanto do direito, na área judicial, como eles vêm gestão de atendimento em várias outras áreas, como assistência social e a psicológica também.
Quais as medidas preventivas, né, de proteção também que ela prevê? Bem, dentre as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, a principal delas é a medida protetiva contra o agressor, e a principal dela que é aplicada hoje é o fato do agressor ele não poder se aproximar dessa mulher. Então após a comunicação da situação de violência, a mulher é atendida por toda uma rede de atendimento voltada para o atendimento à mulher específico, com profissionais capacitados nesse sentido, visando a humanização desse atendimento. E já na esfera judicial, uma das principais medidas é a medida protetiva de afastamento, em que o agressor ele deve, e isso é determinado por um juiz, ficar em um limite de espaço distante dessa mulher, não podendo se aproximar dela. Desse modo, assegura-se a sua segurança. Nesses 11 anos, né, qual é o balanço feito da efetividade da lei? Então, são 11 anos da Lei Maria da Penha. Essa lei ela é conhecida como um marco civilizatório. É uma lei bastante ampla que previne e ampara a mulher em situação de violência, e ela serve de modelo para vários outros países. Porém, o que acontece, e embora a Lei Maria da Penha, desde que surgiu, ela tenha conseguido diminuir muito os casos de violência, por exemplo, no ano de 2016 nós tivemos no Brasil mais de 1 milhão de fatos noticiados, mais de 1 milhão de registros de situações de violência contra as mulheres. Esse número já foi 50% superior ao ano de 2015. E isso é uma vitória da Lei Maria da Penha. A conquista que a professora se refere é justamente na questão da coragem para denunciar e também na confiança também de que haverá punição. Com certeza. Com a aplicação da Lei Maria da Penha, as mulheres puderam observar que elas sim serão protegidas, mesmo que o poder público não tenha aparatos suficientes em todas as ocasiões, a lei ela se cumpre. Então, a mulher ter a certeza de que uma vez registrada essa ocorrência, registrada essa violência contra ela, o agressor ele será ouvido e irá transcorrer um processo. Isso faz com que as mulheres se sintam mais fortes. Uma das políticas públicas necessárias, né, no combate à violência sobre a rede de atendimento é justamente a criação da delegacia para a mulher em alguns municípios. E não só a questão da criação da delegacia, mas de toda a equipe multidisciplinar de assessoramento à mulher. Porque também não basta você ter um espaço físico denominado Delegacia da Mulher. Você precisa ter profissionais capacitados nesse sentido. Mas, com certeza, a inexistência da delegacia para a mulher leva a mulher em situação de violência para a delegacia masculina, onde ela vai ser tratada por homens, onde ela vai ser ouvida por homens. E como essas pessoas em delegacias comuns não têm os treinamentos e capacitações específicas para atendimento da mulher em situação de violência, eventualmente pode dificultar não só o atendimento, mas toda a prestação do poder público com relação ao amparo e à prevenção da violência contra a mulher. Mas, enfim, a gente tem muito ainda o que comemorar. Lutar ainda para melhorar as políticas públicas, mas também comemorar os avanços. Com certeza, há muito o que se comemorar. Essa atual estatística de mais de 1 milhão de registros de ocorrência há de ser comemorado. Os números eram muito inferiores a esses quando do surgimento da lei. E saber que as mulheres estão tendo coragem de procurar o poder público e denunciar as violências que elas sofrem, e são essas violências em várias áreas, não só a violência física, mas a violência psicológica, patrimonial, sexual também, isso já é uma grande conquista. A conquista ela já se iniciou com a existência da lei.